Imagina dirigir a mesma rota por 15 anos e, numa madrugada, o ônibus parar sozinho num ponto que não existe no manifesto e alguém subir. Fica agora com o relato. Dirijo ônibus intermunicipal há 15 anos. Já vi muita coisa acontecer dentro de ônibus de madrugada. Briga de casal, pessoa que chora sozinha no fundo sem querer falar o motivo, bêbado que precisa parar 3 vezes no acostamento. 15 anos de estrada te dão um repertório que a maioria das pessoas não quer ter e que você carrega sem poder jogar fora. Meu nome é Cláudio. Tenho 44 anos. Sou de Divinópolis, Minas Gerais. Passo a linha intermunicipal entre Divinópolis e Belo Horizonte desde os 29 anos, quando peguei carteira de ônibus depois de 6 anos dirigindo caminhão. A rota tem 201 quilômetros, 4 paradas intermediárias, saída às 23 horas, chegada prevista às 4 da manhã, dependendo do tráfego e das condições da rodovia. Conheço cada quilômetro desse trajeto de cor. Sei onde a pista afunda depois da chuva. Sei onde o vento lateral é forte o suficiente para desviar levemente o ônibus se você não compensar no volante. Sei os pontos onde caminhão costuma quebrar no acostamento e onde a iluminação pública falha, deixando o trecho mais escuro do que deveria. Sei também onde as pessoas embarcam e onde desembarcam. Depois de 15 anos na mesma rota, você memoriza os padrões. Tal ponto sempre tem passageiro às 0 horas. Tal cidade sempre embarca mais gente na sexta do que na quarta. Você aprende a prever o ônibus antes de ele acontecer. Por isso, quando aquele homem embarcou no quilômetro 93, eu soube antes de ele subir o degrau que alguma coisa estava errada. O quilômetro 93 não é parada oficial. Nunca foi. Deixa eu explicar o que é o quilômetro 93 para você entender o peso daquilo. A rodovia entre Divinópolis e Belo Horizonte tem paradas oficiais em 4 cidades. Cada parada tem estrutura mínima, pelo menos um abrigo coberto, iluminação e registro no manifesto de bordo que o motorista preenche antes de sair. Passageiro que embarca em parada oficial tem bilhete comprado, nome no sistema, assento numerado. Fora dessas 4 paradas, o ônibus não para. Não é regra que eu inventei. É legislação de transporte intermunicipal. Parada não autorizada em ponto sem estrutura é infração grave. Pode resultar em suspensão de habilitação profissional. Nos 15 anos que faço essa rota, parei fora das paradas oficiais 2 vezes. Uma por acidente na pista, que bloqueou a via durante 40 minutos. Outra porque passageira entrou em trabalho de parto prematuro e precisei parar até o resgate chegar. Nos 2 casos, havia motivo de força maior documentado e comunicado à empresa antes de eu parar. Naquela 5ª de março, eu não havia comunicado nada para ninguém quando o ônibus reduziu a velocidade e encostou no acostamento do quilômetro 93. O problema é que eu não reduzi. Eu estava na velocidade de cruzeiro, 80 km por hora, trechorete longo sem curva, pista em bom estado. Não havia motivo técnico para redução de velocidade. E, no entanto, o ônibus foi desacelerando de forma gradual, como se eu tivesse tirado o pé do acelerador e pisado levemente no freio, até encostar no acostamento e parar. Olhei para as minhas mãos no volante. Estava com o pé no acelerador. Não havia tocado no freio. Fiquei parado, com o motor ligado por uns 10 segundos, sem entender o que tinha acontecido. Então, a porta dianteira abriu. Eu não abri a porta. Levei 1 segundo para sair do lugar onde estava mentalmente. Porta de ônibus intermunicipal não abre sozinha. Tem sistema pneumático com acionamento manual do motorista. Você aperta o botão, a válvula libera o ar, a porta abre. Sem o botão, sem abertura. É assim que funciona em qualquer ônibus da frota que eu conheço. Olhei para o painel. O indicador de porta estava mostrando aberta. O botão de acionamento não tinha sido pressionado por mim.
Ouvi passos no degrau de entrada. Passos lentos, pesados, de pessoa adulta subindo sem pressa, como quem sobe escada de casa que conhece bem. Um homem apareceu na altura do meu lado. Uns 50 anos, cabelo grisalho cortado curto, camisa xadrez de manga longa, calça de trabalho com marca de terra nas joelhas. Rosto de pessoa que trabalha fora, linha de expressão profunda em volta dos olhos, pele escurecida de sol. Carregava uma sacola plástica de supermercado com alguma coisa dentro que não identifiquei pelo peso aparente. Me olhou de frente por um segundo, não disse destino, não mostrou bilhete, não perguntou se o ônibus ia para algum lugar específico. Apenas disse com voz baixa e tom de quem está encerrando uma conversa que já começou: "Obrigado." E foi pro fundo do ônibus. Fiquei parado com o motor ligado, porta ainda aberta, olhando pelo espelho retrovisor interno, enquanto ele caminhava pelo corredor, sem olhar para os lados, sem verificar assento, como se soubesse exatamente onde ia sentar antes de entrar. Sentou na última fileira, janela do lado esquerdo. A porta fechou, sozinha. Coloquei o ônibus em movimento. Não porque decidi que estava tudo bem, mas porque havia 23 passageiros atrás de mim que tinham pago bilhete e tinham destino, e parar no acostamento do quilômetro 93 às 2 da manhã, sem motivo que eu conseguisse articular em voz alta, não era opção que eu conseguia justificar. Retomei a velocidade de cruzeiro. Fui checando pelo espelho retrovisor interno a cada intervalo de tempo que meu protocolo de segurança mandava, que era a cada 2 minutos em trecho de rodovia. O homem estava sentado na última fileira, de frente para a janela, sem se mexer. Não havia ninguém sentado perto dele. Os passageiros mais próximos eram um casal na fileira de 4 lugares antes. Os dois dormindo encostados um no outro, que não tinham percebido o embarque. Nas paradas seguintes não fiz nada. Parei nas cidades programadas, abri a porta, embarquei e desembarquei passageiros normalmente. Registrei no manifesto. A fiscalização de bordo que a empresa faz por câmera interna ia mostrar parada normal nas 4 cidades. Não ia mostrar o quilômetro 93, porque a câmera interna registrava o interior do ônibus, não o odômetro. Mas havia uma câmera externa na parte dianteira, apontada para a rodovia, que ficava gravando continuamente. E havia o manifesto de bordo, documento oficial onde constava número de passageiros embarcados em cada ponto. O homem da última fileira não estava no manifesto. E quando cheguei no terminal de Belo Horizonte, às 4h12 da manhã, e fui fazer a contagem de desembarcados por protocolo, o número batia com o manifesto, como se ele nunca tivesse embarcado. Fiquei no terminal depois que os outros passageiros saíram. Não era incomum. Motorista que termina turno tem checklist de encerramento que leva uns 20 minutos. Verificar estado do veículo, registrar quilometragem, assinar folha de turno, entregar chave para o supervisor de pátio. Mas naquela madrugada eu fiz uma coisa que não era parte do checklist. Fui até a última fileira. O banco da janela esquerda, onde o homem tinha sentado, estava vazio, obviamente. Mas havia alguma coisa no encosto do banco que eu só vi quando iluminei com a lanterna do celular. Uma mancha escura no tecido cinza do encosto, do tipo que fica quando pessoa suja encosta por muito tempo. A marca tinha o formato de costas de pessoa sentada, ombros, parte superior das costas. Não era mancha recente, tinha aspecto de coisa que a lavagem industrial remove normalmente, mas que entre uma lavagem e outra reaparece por causa de resíduo no tecido. O problema é que aquele banco tinha sido trocado há 3 semanas, junto com toda a fileira traseira, por causa de rasgo no estofado que o setor de manutenção tinha registrado. Banco novo não tem mancha de uso anterior. Tirei foto com o celular. Mandei para o meu próprio e-mail como arquivo. Depois, fui até o supervisor de pátio, um homem chamado Geraldo, e pedi que ele verificasse a câmera interna da viagem daquela noite, especificamente os últimos 10 minutos antes da chegada ao terminal.
Ele olhou para mim com aquela expressão de pessoa que está cansada e que ainda tem 3 horas de plantão pela frente. Aconteceu alguma coisa? Quero verificar uma coisa. Pode ser nada. Ele acessou o sistema. Encontrou a gravação. Avançou até os últimos 10 minutos da viagem. A última fileira do ônibus estava vazia em toda a gravação. Que coisa você queria verificar? Ele perguntou. Fiquei olhando para a tela por um momento. Nada, eu disse. Desculpa o trabalho. Fui para casa e não dormi. Não por medo, por aquele tipo de incômodo que vem quando você viu alguma coisa com clareza e o registro externo diz que você não viu. É diferente de dúvida. É a sensação de que 2 mundos que deveriam ser o mesmo não estão batendo e que você está no intervalo entre eles sem saber para qual lado cair. Minha mulher, a Sônia, percebeu que eu estava diferente no café da manhã. Não perguntou de imediato porque em 15 anos de casamento ela aprendeu que eu processo as coisas no próprio ritmo antes de falar. Só colocou uma xícara de café a mais na mesa e ficou do lado. Contei em resumo. O ônibus parando sozinho. O homem embarcando. A contagem que não batia. A câmera que não registrou. Ela me ouviu. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. Você acha que estava com sono? Ela disse. Não como descaso. Como opção real que ela estava colocando na mesa antes de qualquer outra. Estava com sono, eu disse. Sempre estou nesse trecho, mas sono não faz ônibus parar sozinho e porta abrir sem botão. Defeito mecânico? Possível, mas defeito mecânico não some da câmera interna. Ela ficou olhando para o café por um momento. Vai falar com a empresa? Pensei antes de responder. Falar com a empresa significava relato formal de ocorrência incomum em viagem. Significava verificação de veículo, possivelmente entrevista com supervisor, possivelmente avaliação de aptidão do motorista se o relato soasse perturbador demais. 15 anos sem ocorrência grave no prontuário. Não era coisa que eu queria arriscar com história, que eu mesmo não conseguia explicar. Ainda não, eu disse. Dormi até o meio da tarde. Acordei com aquela sensação que permanece depois de sono, que não resolveu completamente. E com uma pergunta que não tinha conseguido formular claramente enquanto estava acordado. Se o homem não estava na câmera interna, o que exatamente tinha embarcado no quilômetro 93? Na sexta de manhã, depois de dormir, abri o notebook na mesa da cozinha. Não com expectativa de encontrar alguma coisa específica. Com a necessidade de fazer alguma coisa concreta com aquilo que estava na cabeça. Porque ficar parado esperando a próxima quinta-feira sem tentar entender o que tinha acontecido não era do meu feitio. Comecei pelo mais óbvio. Pesquisei acidente na rodovia entre Divinópolis e Belo Horizonte, quilômetro 93. O Google retornou vários resultados, porque acidente em rodovia federal é coisa que acontece com frequência infeliz e que jornais locais registram. Fui filtrando por data, por localização específica, tentando encontrar alguma ocorrência naquele ponto exato da via. Encontrei 3 acidentes nos últimos 5 anos, com localização próxima ao quilômetro 93. 2 eram colisão traseira de caminhão. 1 era capotamento de veículo leve. Nenhum com fatalidade registrada. Mas havia um resultado diferente dos outros. Mais antigo, de um site de notícia de cidade pequena do interior que eu não conhecia. A matéria tinha data de 11 anos atrás. O título dizia que um homem havia sido encontrado morto no acostamento da rodovia. No trecho entre os quilômetros 90 e 100, sem identificação, sem veículo próximo, sem explicação imediata de como tinha chegado ali. A matéria era curta, de jornal pequeno que cobre cidade com 2 repórteres. Dizia que a polícia investigava se havia atropelamento ou se o homem tinha morrido por causa natural no local. Que não havia câmera de fiscalização naquele trecho específico. Que a identidade não havia sido confirmada na data de publicação. Procurei matéria de segmento.
Atualização do caso, resultado da investigação, identificação do homem. Não encontrei nenhuma. Aquele caso tinha aparecido num jornal pequeno 11 anos atrás e desaparecido sem resolução pública. Fiquei olhando para a tela por um tempo. Depois fechei o notebook e fui fazer almoço. Na segunda-feira seguinte fui até o Detran de Divinópolis. Não para registrar nada. Fui falar com um homem chamado Arnaldo, inspetor de tráfego aposentado que ainda frequentava o departamento por hábito de 30 anos de carreira e que eu conhecia de quando precisava renovar documentação de habilitação profissional. Arnaldo tinha aquela memória de profissional de estrada que guarda ocorrência de rodovia como outra pessoa guarda data de aniversário de sobrinho. Detalhado, preciso, sem precisar consultar nada. Pedi que ele me contasse o que sabia sobre aquele trecho específico da rodovia ao longo dos anos. Ele me olhou por um segundo antes de responder, com aquela expressão de quem está avaliando o motivo antes de falar. Por que você quer saber? Motorizo aquele trecho faz 15 anos. Quero entender o histórico. Ele aceitou a resposta sem aprofundar. Disse que naquele trecho, entre os quilômetros 80 e 100, havia histórico de acidente mais antigo do que os sistemas digitais registravam, de época em que a ocorrência de rodovia era anotada em papel e que boa parte dos registros não tinha sido digitalizada. Tem um caso que eu lembro porque trabalhei nele, ele disse. Homem encontrado no acostamento, sem identificação, sem explicação de como chegou lá. Isso foi em 2014. Li sobre isso, eu disse. Nunca foi identificado, Arnaldo continuou. Ficou como indigente no IML por 1 ano, depois enterrado como desconhecido no cemitério municipal de uma das cidades próximas ao trecho. A investigação concluiu o quê? Atropelamento com fuga. Veículo pesado pelo tipo de trauma, mas sem câmera no trecho e sem testemunha, ficou sem autoria. Fiquei em silêncio por um momento. Arnaldo, esse homem, você tem lembrança de como ele era fisicamente? Ele pensou. Uns 50 anos, cabelo grisalho, roupa de trabalhador rural. Saí do Detran sem dizer mais nada para o Arnaldo. Não porque estava com medo de parecer louco, mas porque, naquele momento, eu ainda não tinha montado completamente o que estava vendo. E falar antes de entender é erro que profissional de estrada aprende a evitar cedo, porque palavra dita no rádio não volta. Fui para o carro, sentei. Fiquei olhando para o para-brisa por um tempo. O homem que havia embarcado no quilômetro 93, na quinta de madrugada, tinha uns 50 anos. Cabelo grisalho, cortado curto, roupa de trabalho com marca de terra nas joelhas. O homem encontrado morto no acostamento daquele trecho 11 anos atrás tinha uns 50 anos, cabelo grisalho, roupa de trabalhador rural. Não era prova de nada. Era coincidência de descrição genérica que podia se aplicar à metade dos homens de meia idade do interior de Minas Gerais. Mas havia uma coisa que não era genérica. O quilômetro 93, homem encontrado morto naquele trecho, homem que embarca naquele ponto exato da rodovia 11 anos depois, onde não existe parada, onde o ônibus não deveria ter parado. Duas coisas acontecendo no mesmo lugar com 11 anos de diferença não é coincidência de descrição, é localização. Liguei o carro e fui para casa. Naquela noite a Sônia perguntou se eu tinha descoberto alguma coisa. Disse que tinha descoberto que não tinha como saber com certeza o que tinha acontecido e que ia continuar a rota normalmente na próxima quinta. Ela me olhou por um segundo. E se ele aparecer de novo? Vou estar mais preparado do que estava na primeira vez, eu disse. Não expliquei o que preparado significava naquele contexto, porque eu mesmo ainda não sabia exatamente. Na quinta seguinte, saí de Divinópolis às 23 horas, como sempre. Mas havia 3 coisas diferentes daquela noite. A primeira era o celular fixado num suporte que eu tinha colocado no painel, com câmera traseira apontada para o corredor do ônibus, gravando em vídeo desde o momento em que sai do terminal. Não era câmera profissional.
Era o meu próprio celular com aplicativo de gravação contínua, bateria carregada, memória vazia. A segunda era que eu tinha contado para Sônia o horário exato e o local exato onde o ônibus tinha parado na semana anterior. E ela estava acordada em casa com o celular na mão, com meu número em descagem rápida. A terceira era que eu tinha relido o protocolo de ocorrência incomum da empresa, aquele manual que fica na pasta de documentos do veículo e que a maioria dos motoristas nunca abre porque nunca precisa. Sabia exatamente quais eram os passos formais que eu tinha que seguir se aquilo se repetisse. Fiz as 4 paradas normais. Embarquei e desembarquei passageiros normalmente. Chegou no trecho entre os quilômetros 80 e 100. Acelerador no pé, 80 km por hora, pista seca. Quilômetro 91, 92, 93. O ônibus reduziu a velocidade. Fiquei com os 2 pés no ar, longe do acelerador, longe do freio, testando se era o meu próprio corpo fazendo aquilo sem perceber. Não era. O ônibus continuou desacelerando sem nenhuma entrada minha nos controles. Encostou no acostamento. Parou. A porta dianteira abriu. Dessa vez eu não fiquei parado esperando. Liguei o pisca-alerta imediatamente, que era procedimento padrão de parada no acostamento e que também sinalizava para o sistema de monitoramento da empresa que havia parada não planejada. Peguei o rádio e transmiti. Cláudio, linha Divinópolis BH, parada técnica não planejada, quilômetro 93, aguardando. A central respondeu em menos de 30 segundos. Cláudio, motivo da parada? Verificando agora, eu disse. Virei para o corredor. O celular no suporte estava gravando, câmera apontada para o interior do ônibus. Os passageiros que estavam acordados tinham virado na direção do corredor com aquela expressão de quem não sabe se preocupa ou espera. Os que estavam dormindo continuavam dormindo. A porta estava aberta. Ninguém entrou. 45 segundos de porta aberta, pisca-alerta ligado, câmera gravando, rádio com a central ouvindo. Ninguém. Depois de 45 segundos, a porta fechou. O ônibus voltou a se mover, sem que eu tivesse tocado em nenhum controle. Retomou a velocidade de cruzeiro como se a parada não tivesse acontecido. Transmiti para o rádio. Central, parada encerrada, retomando rota, sem identificação de causa técnica no momento. Entendido. Registramos a parada. Veículo vai para manutenção amanhã. Continuei a rota. Mas passei os 90 quilômetros restantes até Belo Horizonte com um incômodo que era diferente da semana anterior. Na semana anterior, eu não havia visto nada na câmera interna. Mas essa semana eu tinha câmera própria gravando. E no momento em que a porta abriu, por 45 segundos, a câmera do meu celular tinha ficado apontada para o corredor vazio, ou para o que eu achava que era corredor vazio. No terminal de Belo Horizonte, fiz o checklist de encerramento mais rápido do que nunca, sem deixar nenhuma etapa de fora. Quando o supervisor de pátio foi embora, fui para o ônibus, peguei o celular do suporte. Fui para o banco do motorista e abri o vídeo. A gravação tinha 2 horas e 40 minutos. Avancei até o momento da parada, que o aplicativo marcava por detecção de movimento reduzido. A câmera mostrava o corredor do ônibus, fileiras de bancos, alguns passageiros dormindo, a faixa central do corredor vazia, como devia estar. A porta aparecia no canto inferior esquerdo do quadro quando aberta, só a fresta de luz da rodovia entrando por baixo. No momento em que a porta abriu, a câmera continuou mostrando o corredor vazio. Por 32 segundos, o corredor estava vazio e a porta estava aberta. No 33º segundo, por um frame único que eu só vi porque parei a gravação quadro a quadro, havia uma sombra no corredor. Não uma figura, não uma silhueta. Uma sombra projetada no piso do corredor, como sombra de pessoa que está parada entre a porta e a câmera, com a luz da rodovia vindo de fora, criando o contorno no chão. Um frame. Menos de um 1/10 de segundo. Depois, o corredor voltou a estar vazio e a porta fechou. Fiquei olhando para aquela imagem pausada por muito tempo.
Depois mandei o vídeo por e-mail para o meu endereço pessoal, para o endereço da Sônia e para o número do Arnaldo por WhatsApp, com a mensagem: preciso que você veja isso. Arnaldo respondeu ao WhatsApp na manhã seguinte. Não com texto. Me ligou diretamente, o que me disse que o vídeo tinha chegado e que ele tinha assistido antes de decidir que não era assunto para mensagem escrita. Atendi na segunda chamada. Onde você tirou esse vídeo? Ele disse sem cumprimento. Expliquei. O celular no suporte, a gravação contínua, o frame único que eu tinha encontrado pausando quadro a quadro. Ele ficou em silêncio por um tempo depois que terminei. Cláudio, esse trecho da rodovia, você sabe por que não tem parada oficial lá? Nunca me perguntei, eu disse. Trecho sem cidade próxima, sem estrutura. Tem mais do que isso, ele disse. Quando o projeto original da rodovia foi feito nos anos 80, havia uma pequena comunidade rural perto daquele ponto. Umas 15, 20 famílias, trabalhadores de fazenda da região. Tinha parada de ônibus, informal, do tipo que existia muito naquela época, antes de regulamentação mais rígida. O que aconteceu com a comunidade? Foi se esvaziando ao longo dos anos 90, quando as fazendas da região mecanizaram e pararam de precisar de mão de obra no volume que tinham antes. Hoje, não tem mais nada lá. Mas o ponto de parada informal continuou sendo usado por muito tempo, depois que as famílias foram embora, por hábito mesmo, até que a fiscalização apertou. E o homem que foi encontrado morto em 2014? Pausa mais longa dessa vez. Era filho de uma das famílias que morava naquela comunidade, Arnaldo disse. Isso eu só soube depois, quando estava fechando o caso. Ele tinha voltado para a região, segundo a família, para visitar o terreno onde a casa da família tinha sido. Não tinha mais nada lá, só mato. Fiquei com aquela informação por alguns dias, sem saber o que fazer com ela. Não era prova de nada sobrenatural. Era contexto histórico que explicava por que aquele ponto específico da rodovia tinha significado para alguém que havia morrido ali. Homem que voltou para visitar o lugar onde cresceu e morreu no acostamento da rodovia. Isso era trágico e tinha lógica humana completamente compreensível. O que não tinha lógica era ele embarcar no meu ônibus 11 anos depois. Conversei com Sônia novamente naquela semana. Ela tinha assistido o vídeo no e-mail e ficado em silêncio por um tempo antes de falar. Você vai pedir para trocar de rota? Ela disse. Não. Por quê? Pensei antes de responder. Porque se eu pedir para trocar sem explicação oficial, eles vão querer saber o motivo. E o motivo que eu tenho não é o tipo que você coloca em formulário de RH. E se eu der o motivo real, vão mandar fazer avaliação psicológica. Talvez fosse bom fazer avaliação, ela disse, com aquela honestidade direta que eu aprendi a valorizar nela. Talvez, concordei. Mas antes quero fazer uma coisa. Na sexta, fui ao cartório de registro civil da cidade próxima ao trecho. Não ao cartório de Divinópolis, ao cartório da cidade menor, que ficava mais perto do quilômetro 93, que era a que tinha jurisdição sobre óbitos registrados naquele trecho de rodovia. Pedi acesso ao registro de óbito de 2014 correspondente ao homem encontrado no acostamento. A atendente verificou o sistema. Encontrou o registro. Nome completo: Antônio Ferreira dos Santos, 52 anos na data do óbito. Natural de Divinópolis. Causa mortes, politraumatismo por atropelamento. Sepultado no cemitério municipal de São Gonçalo do Pará em 2015, após período de não identificação. Antônio Ferreira dos Santos, 52 anos. Natural de Divinópolis, a mesma cidade de onde meu ônibus saía toda quinta às 23 horas. Tirei cópia do registro e fui embora. Na terceira quinta-feira saí de Divinópolis com uma coisa diferente das semanas anteriores. Não era câmera melhor, não era protocolo novo, não era ninguém esperando do lado de fora. Era um envelope. Dentro do envelope
havia uma cópia do registro de óbito do Antônio Ferreira dos Santos e uma folha de papel onde eu tinha escrito à mão o seguinte: nome completo, data de óbito, localização do sepultamento e uma frase que eu não sei explicar por que escrevi, só sei que parecia necessário. Encontramos você. O envelope estava fechado e estava no porta-luvas do ônibus. Não tinha plano claro do que ia fazer com ele. Era só a necessidade de ter aquilo materializado em papel dentro do veículo, como se a formalização em escrita de algo que só existia na minha cabeça pudesse mudar alguma coisa sobre o que acontecia naquele trecho. Fiz as 4 paradas normais. Quilômetro 91. 92. O ônibus não desacelerou. Quilômetro 93. Passei sem parar. 80 quilômetros por hora, constante, sem variação. Quilômetro 94. 95. Nada. Fiz o restante da rota sem nenhuma ocorrência. Cheguei em Belo Horizonte às 4h08 da manhã, 6 minutos antes do tempo estimado, que é o que acontece quando você não tem parada não planejada de 45 segundos no meio do trajeto. No terminal, depois do checklist, fui até o porta-luvas. O envelope estava aberto. Eu tinha fechado com fita adesiva antes de sair. A fita estava cortada de forma limpa, como com objeto afiado, não rasgada como fica quando você abre com a mão. A folha com o nome e a frase estava lá. Mas havia algo escrito embaixo do que eu tinha escrito, numa letra diferente da minha. Traço firme de caneta esferográfica azul. Uma palavra só. Obrigado. Fiquei olhando para aquela palavra por um tempo que não sei calcular. Era a mesma palavra que ele tinha dito quando embarcou 3 semanas antes. Dita de um jeito que eu tinha interpretado como agradecimento por ter parado. Agora escrita num papel que eu tinha colocado no porta-luvas com a fita fechada. Tirei foto da folha com o celular. Mandei para Sônia sem texto. Ela respondeu em 2 minutos. Também sem texto. Só a foto de volta, com um círculo vermelho desenhado em volta da palavra. Liguei para ela quando saí do terminal. O que você acha que isso significa? Ela perguntou antes de eu falar. Acho que ele recebeu o recado, eu disse. Cláudio, eu sei como soa. Silêncio do outro lado por um momento. Você vai continuar fazendo essa rota? Vou, mas acho que a parada no quilômetro 93 não vai acontecer mais. Como você sabe? Não sei, só acho. Voltei para casa naquela manhã com aquela sensação específica de coisa que chegou ao fim sem que você tenha controlado o ritmo nem o desfecho. Não era alívio limpo. Era mais parecido com o silêncio que fica depois de barulho longo que parou. Na semana seguinte, fui ao cemitério municipal de São Gonçalo do Pará. Não era cidade muito longe, uns 40 minutos de Divinópolis. Fui num sábado de manhã, sozinho, sem contar para Sônia antes, porque sabia que ela ia querer ir junto e eu precisava fazer aquilo sozinho. Encontrei o túmulo do Antônio Ferreira dos Santos numa ala mais afastada do cemitério, aquela parte onde ficam os sepultamentos de quem não tem família presente ou identificada no momento do enterro. Lápide simples de cimento, nome gravado raso, sem foto, sem enfeite. Fiquei parado ali por um tempo. Depois coloquei a cópia do registro de óbito em cima da lápide, embaixo de uma pedra pequena para não voar com o vento, e fui embora. Voltei a fazer a rota normalmente nas semanas seguintes. O ônibus foi para manutenção depois da segunda parada, não planejada como o supervisor de pátio tinha dito. O laudo da manutenção voltou sem identificação de defeito no sistema pneumático das portas, sem problema no acelerador, sem anomalia elétrica, veículo dentro do parâmetro normal de operação em todos os sistemas verificados. Aquele laudo ficou na pasta de documentos do ônibus como registro de manutenção preventiva sem causa identificada. Nos 2 meses seguintes, fiz a rota toda quinta sem nenhuma ocorrência fora do padrão. Quilômetro 93.
80 quilômetros por hora. Passagem normal, como qualquer outro ponto do trajeto. Não contei para ninguém da empresa o que tinha acontecido naquelas 3 semanas de março. Não porque tinha medo de julgamento, mas porque o que eu tinha para contar não cabia em linguagem de ocorrência de trabalho, e colocar na folha de registro algo que o laudo de manutenção contradizia só ia criar problemas sem resolver nada. O único registro que existia era o vídeo no meu celular com o frame da sombra e a foto da folha com a palavra escrita. Guardei os dois no mesmo álbum, numa pasta que eu nomeei com a data da primeira quinta-feira de março e que eu não abri mais depois disso. Em abril, conversei com o Arnaldo uma última vez sobre o assunto. Encontrei ele por acaso num posto de gasolina, na saída de Divinópolis. Ele me perguntou se tinha acontecido mais alguma coisa na rota. Disse que não. Ele ficou me olhando por um momento. Cláudio, você acredita no que acha que viu? Pensei antes de responder. Acredito que o ônibus parou 2 vezes num ponto onde não devia parar, que a câmera registrou algo que não consigo explicar e que depois que eu fiz o que fiz, isso parou de acontecer, eu disse. O que isso significa é pergunta que eu não tenho como responder com certeza. Arnaldo ficou em silêncio por um momento. Depois, assentiu. É a resposta mais honesta que alguém pode dar, ele disse. Em junho, 3 meses depois da última quinta-feira de março, recebi uma ligação de número que eu não conhecia. Era uma mulher. Voz de pessoa mais velha, uns 60 anos, dicção de interior, aquela forma de falar pausada de quem não tem pressa, porque aprendeu que pressa não adianta muito. Diz que se chamava Neuza, que era irmã do Antônio Ferreira dos Santos. Fiquei em silêncio por um segundo antes de responder. Como a senhora conseguiu meu número? Pelo cartório, ela disse. A moça que te atendeu lembra de você. Disse que você pediu a certidão do meu irmão e tirou cópia. Fui até lá pessoalmente para perguntar quem era. Não havia nada de errado com isso. Registro de óbito é documento público. Qualquer pessoa pode solicitar. O que a senhora quer saber? Perguntei. Quero saber por que você foi atrás da certidão do Antônio, ela disse, sem agressividade, sem acusação. Era a pergunta de pessoa que passou anos sem resposta e que aprendeu a fazer a pergunta de forma direta, porque rodeio não serve para nada nessa situação. Fiquei em silêncio por um momento longo, decidindo o que dizer e o quanto dizer. Faço a rota de ônibus que passa pelo trecho onde ele foi encontrado. Eu disse, finalmente. Há alguns meses aconteceram coisas naquele trecho que me fizeram querer entender melhor a história do lugar. Ela ficou em silêncio do outro lado. Que tipo de coisas? Ela disse, com uma voz que tinha mudado levemente e ficado mais quieta. A senhora tem tempo para conversar pessoalmente? Nos encontramos numa tarde de sábado, numa lanchonete de Divinópolis. Neuza era mulher de 63 anos, cabelo branco preso, roupa simples, aquela postura de quem carregou coisa pesada por tempo suficiente para aprender a carregar sem demonstrar. Contei tudo. Não a versão resumida que eu tinha dado para Sônia na primeira semana. A versão completa, com cada detalhe em ordem cronológica, desde a primeira quinta-feira de março até a visita ao cemitério em abril. Ela me ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou olhando para o copo de água na mão por um tempo. Ele estava voltando para casa, ela disse finalmente. Como? Em 2014, quando ele morreu, ele tinha ido a São Gonçalo do Pará visitar o terreno onde a gente cresceu. Nossa família morou lá até eu ter uns 12 anos, quando nosso pai foi embora e a gente foi junto. Mas o Antônio sempre falou que ia voltar um dia para ver como estava. Ele foi de ônibus? Foi, interestadual de Divinópolis. A gente nunca entendeu o que aconteceu naquela noite. A empresa disse que ele desceu no meio do caminho, mas a família dele, no destino, disse que ele nunca chegou. Ela fez pausa.
A polícia achou que ele desceu e foi andando pelo acostamento e foi atropelado. Mas ele não era a pessoa de fazer isso. Não fazia sentido. Fiquei em silêncio. E o envelope que a senhora encontrou no túmulo? Perguntei. Ela me olhou. Fui ao cemitério em maio para levar flor. Encontrei o papel embaixo da pedra. Ela abriu a bolsa e tirou um plástico transparente com o papel dentro. Guardei porque tinha o nome dele escrito à mão. Não sabia quem tinha deixado. Era a cópia do registro de óbito que eu tinha colocado embaixo da pedra em abril. E embaixo da frase que eu tinha escrito, "Encontramos você", ainda estava a palavra em caneta azul. Obrigado. Neuza olhou para mim. Foi você que escreveu essa palavra? Não, eu disse. Ela ficou olhando para o papel por um tempo longo. Parece a letra dele, ela disse baixinho. Não tenho como ter certeza, faz muitos anos que não vejo a letra dele, mas parece. Faz 8 meses desde aquela tarde na lanchonete. Continuo fazendo a rota de Divinópolis a Belo Horizonte toda quinta às 23 horas. O quilômetro 93 é só mais um ponto do trajeto agora, 80 quilômetros por hora, passagem normal sem nenhuma ocorrência desde março. A Neuza e eu trocamos número de telefone naquele sábado. Conversamos 2 vezes depois disso. Uma quando ela foi ao cartório regularizar documentação pendente do irmão, que tinha ficado em aberto por causa da morte, sem identificação imediata. E outra quando ela me mandou foto do túmulo, depois de ter colocado placa com foto e nome completo, que ela tinha providenciado com o próprio dinheiro. Na foto, o túmulo estava diferente. Tinha flor, tinha foto, tinha o nome legível. Não era mais lápide de cimento simples de quem ninguém foi buscar. Sobre o que aconteceu naquelas 3 semanas de março, eu não tenho explicação que caiba numa frase. Tentei construir uma ao longo dos meses, daquele jeito que a cabeça insiste em organizar o que viveu em narrativa que faça sentido. Não consegui. O que eu tenho são fatos. O ônibus parou 2 vezes, num ponto sem parada oficial. A câmera registrou algo que não consigo classificar. Coloquei um papel no porta-luvas e encontrei uma palavra escrita que eu não escrevi. Fui a um cemitério e deixei uma cópia de certidão embaixo de uma pedra, e a irmã do homem reconheceu a letra na palavra que eu não escrevi. Cada fato isolado tem explicação possível. Juntos, não tem. Há uma coisa que ficou que não é medo e não é certeza de nada sobrenatural. É atenção. 15 anos de estrada eu dirigi olhando para frente, para o trecho que ainda vinha, sem pensar muito em cada quilômetro que passava embaixo do ônibus. Quilômetro é número no odômetro, não lugar com história. Agora eu sei que cada ponto daquela rodovia tem história que eu não conheço. Acidente que virou nota de rodapé em jornal pequeno. Família que morou num terreno que virou mato. Homem que voltou para visitar o lugar onde cresceu e não chegou no destino. Não mudei de rota, não mudei de emprego, não fiz avaliação psicológica que a Sônia ainda acha que eu devia fazer e que eu ainda acho que não preciso. Mas toda quinta, quando o odômetro passa do quilômetro 92 para o 93, eu solto levemente o acelerador por 1 segundo. Não por medo de parar, por respeito ao lugar, e sigo. O Cláudio não tem resposta para o que viveu naquelas 3 semanas. E eu acho que é justamente isso que torna essa história tão difícil de esquecer. Nem tudo que acontece tem explicação que cabe em palavras. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e até o próximo relato.